Por décadas, foi a pergunta que assombrou a exploração espacial. Existe água em Marte? A NASA e as agências espaciais globais já deram a resposta definitiva. Sim, a água está lá. Mas se a confirmação da água é o ponto final de uma busca histórica, por que a exploração de Marte continua mais frenética do que nunca? O que exatamente foi encontrado e por que essa descoberta muda tudo, não apenas para a ciência, mas para a inevitável colonização humana daquele mundo avermelhado? A verdade é que a água em Marte é muito mais complexa e crucial do que você imagina, e sua descoberta é o primeiro passo de uma saga que definirá o futuro da nossa espécie. Se você é fascinado pelo planeta vermelho e quer acompanhar esta jornada épica, desvendando os mistérios geológicos e as ambições de Elon Musk e da NASA para a colonização, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas partes desta saga. A história da busca por água não é nova. Ela começou com as sondas pioneiras como a Meiner e a Viking nas décadas de 60 e 70. Essas missões nos mostraram um planeta de gelo seco e poeira vermelha, dominado pelo óxido de ferro que lhe confere sua cor característica. A atmosfera era fina e tóxica, composta principalmente por CO2, e o clima era brutal, com temperaturas extremas e tempestades de poeira globais que podiam durar meses. Marte parecia morto. Mas os cientistas, observando as vastas estruturas geológicas, como o imenso cânion Valles Marineris, que faria o Grand Canyon parecer uma rachadura, e o gigantesco Monte Olimpo, o maior vulcão do Sistema Solar, sabiam que algo poderoso e líquido havia esculpido aquela paisagem há bilhões de anos. A verdadeira virada veio com a era dos rovers. Quando Spirit e Opportunity pousaram em 2004, eles não encontraram rios fluindo. Eles encontraram o legado da água. O Opportunity, por exemplo, descobriu pequenos glóbulos de hematita, apelidados de blueberries, mirtilos, que na Terra só se formam na presença de água líquida. O Spirit encontrou sílica pura, outro mineral que indica a atividade hidrotermal passada. A evidência geológica era irrefutável, um mundo quente e úmido, talvez até capaz de sustentar vida. A confirmação definitiva, que justifica o título desta saga, veio com o Curiosity, em 2012, e, mais recentemente, o Perseverance, em 2021. Não estamos falando de oceanos na superfície hoje, mas de gelo e minerais hidratados. O Curiosity, explorando a cratera Gale, encontrou minerais argilosos e sulfatos que só poderiam ter se formado em lagos que existiram há bilhões de anos. Mais importante, ele detectou água ligada quimicamente ao solo marciano. Então, o que a NASA realmente encontrou e onde essa água está hoje? Encontraram água em 3 formas principais. Primeiro, o vasto gelo polar nas calotas. Facilmente visível, este gelo é composto principalmente por gelo de água, coberto por uma camada de dióxido de carbono congelado, gelo seco. Segundo, o gelo subterrâneo, encontrado logo abaixo da superfície em latitudes médias. Este gelo é relativamente acessível e representa uma gigantesca reserva de H2O. Terceiro, e o mais crucial para a vida e a colonização, são os possíveis aquíferos profundos, sugeridos por evidências de vales e ravinas que parecem ter sido formados por fluxos sazonais de água salgada. Essa água salgada, rica em percloratos, tem um ponto de congelamento muito mais baixo, permitindo que ela permaneça líquida por períodos curtos, mesmo nas temperaturas extremas de Marte. Essa distinção é vital, porque a água em Marte não é apenas uma pista para o passado, é o suprimento de vida para o futuro. Para a colonização humana, prometida por projetos como a SpaceX e a própria NASA, a água é o recurso mais valioso. Lembre-se dos desafios logísticos: a viagem de 6 a 9 meses, a radiação cósmica, a gravidade reduzida, apenas 38% da Terra, e a atmosfera fina. Não podemos levar todo o suprimento necessário. É por isso que a água enterrada é ouro. Ela é oxigênio para respirar, é água potável e, crucialmente, é combustível. Através do uso de recursos in situ, ISRU, podemos quebrar a molécula de H2O para produzir hidrogênio e oxigênio, o mesmo processo que o experimento MOXIE está testando, mas com CO2, que são essenciais para foguetes que retornam à Terra. A água marciana não é apenas um mistério geológico,
É a chave para transformar o planeta vermelho de um destino em um ponto de partida. A confirmação da água resolveu a primeira grande questão, mas a segunda e mais eletrizante permanece aberta. Se havia água líquida e se ainda existe em estado subterrâneo, o que isso significa para a possibilidade de vida? E por que o rover Curiosity, usando o instrumento SAM, detectou misteriosas flutuações sazonais de metano na atmosfera, um gás que na Terra está intimamente ligado à atividade biológica? Esta é a pergunta que nos leva à parte 2, onde mergulharemos nos mistérios mais profundos, a busca por micróbios, a estranha história do metano marciano e o que realmente aconteceu com a água que transformou o planeta em um deserto. O mistério do metano marciano é, talvez, a evidência mais tentadora de que Marte ainda guarda segredos biológicos. Depois que o rover Curiosity confirmou a existência de água, não apenas no passado distante, mas aprisionada em minerais e como gelo perto dos polos, a atenção se voltou para o que essa água poderia ter gerado. O instrumento SAM, Sample Analysis at Mars, a bordo do Curiosity, é uma espécie de laboratório químico ambulante, capaz de analisar amostras de solo e ar. Foi o SAM que detectou as flutuações sazonais de metano no Gale Crater. O metano, um gás simples composto por um carbono e 4 hidrogênios, CH4, tem uma vida útil curta na atmosfera marciana. A intensa radiação solar o destrói rapidamente. Portanto, se ele está sendo detectado, deve haver uma fonte ativa liberando-o constantemente. Na Terra, mais de 90% do metano atmosférico é produzido por processos biológicos, geralmente por micróbios. A detecção em Marte, com picos no verão marciano e quedas no inverno, acendeu um alarme na comunidade científica. Seria esta a primeira pista de vida marciana operando em um ciclo sazonal, talvez em aquíferos subterrâneos protegidos? O paradoxo da vida subterrânea. A busca por vida, ou biosignatures, está intrinsecamente ligada à história da água. Marte já foi um planeta azul, com rios, lagos e talvez até oceanos. A geologia extrema, visível através de estruturas como o Valles Marineris, um cânion que faria o Grand Canyon parecer uma rachadura, e os antigos deltas de rios no Gale Crater e Jezero Crater, comprova isso. Contudo, Marte perdeu a maior parte de sua atmosfera e, consequentemente, sua água superficial devido a um processo lento e brutal de decapagem pelo vento solar, acelerado pela perda de seu campo magnético protetor. Hoje, a superfície é fria, seca e bombardeada por radiação cósmica. Se a vida existe em Marte, ela não está à vista. Ela teve que se adaptar e se mover para o subsolo, onde a água líquida pode persistir sob pressão e calor geotérmico, e onde a radiação é atenuada. O paradoxo do metano reside no fato de que ele nem sempre é biológico. Existem processos geológicos capazes de produzir CH4. O mais conhecido é a serpentinização, onde a água reage com minerais ricos em ferro e olivina sob certas temperaturas, liberando o gás. Os cientistas estão em um impasse. A flutuação sazonal sugere que algo está ligando e desligando a produção de metano, o que é mais característico de processos biológicos, como micróbios que hibernam ou reagem a mudanças de temperatura. Mas a confirmação geológica é igualmente plausível. A evolução da busca, de Curiosity a Perseverance. A NASA, em colaboração com outras agências como a ESA, elevou o nível da investigação para resolver este mistério. O rover Curiosity está focado em entender a habitabilidade passada do Gale Crater, um antigo leito de lago. Já o rover Perseverance, que pousou no Jezero Crater, outro antigo delta de rio, tem uma missão ainda mais focada: procurar por evidências definitivas de vida microbiana antiga. O Perseverance não apenas analisa o solo in situ, mas também coleta e armazena amostras geológicas cuidadosamente selecionadas em tubos selados. Esta é a primeira etapa do projeto Mars Sample Return, uma missão ambiciosa que trará essas preciosas rochas e sedimentos para a Terra. Somente em laboratórios terrestres, com instrumentos muito mais sensíveis e poderosos do que qualquer coisa que possamos enviar para Marte, seremos capazes de determinar sem sombra de dúvidas se as biosignaturas encontradas são realmente fósseis de vida marciana.
A água que a NASA confirmou, portanto, foi muito mais do que apenas gelo polar. Foi a confirmação do ambiente necessário para a vida e, mais importante, é o recurso essencial para a sobrevivência humana. A água como moeda da colonização. A confirmação da água subterrânea e do gelo é o pilar de qualquer projeto de colonização humana, seja da NASA ou da SpaceX. A capacidade de utilizar recursos in situ, ISRU, é o que transforma Marte de um cemitério de rovers em um ponto de partida. A água não é apenas para beber ou cultivar alimentos em estufas pressurizadas. Ela é o combustível. Ao quebrar a molécula de H2O, obtemos hidrogênio e oxigênio. O oxigênio para respirar e o hidrogênio é um componente essencial do propelente de foguetes. Se os futuros colonos, os primeiros marcianos, puderem extrair água de aquíferos subterrâneos ou derreter o gelo polar, eles não dependerão mais de suprimentos constantes da Terra. Marte se tornará uma estação de reabastecimento. O debate ético e filosófico se intensifica. Se encontrarmos micróbios vivos escondidos nas profundezas, teremos o direito de colonizar o planeta? E se a resposta para o metano for, de fato, biológica, isso transformaria Marte de um mundo morto em um ecossistema, por mais simples que seja. A busca por micróbios, o mistério do metano e a necessidade logística de água se entrelaçam na preparação para a maior das jornadas, a chegada humana. A primeira cidade marciana será construída onde a água for mais abundante e acessível, provavelmente perto de regiões polares ou em tubos de lava que ofereçam proteção natural contra a radiação. Marte nos desafia a olhar além da superfície vermelha e poeirenta para as profundezas onde a água líquida ainda pode fluir e onde a vida, se tiver sorte, espera ser encontrada. A confirmação da água em Marte, resultado de décadas de trabalho que começou com as sondas pioneiras Mariner e Viking nos anos 70 e se consolidou com a era moderna dos rovers, não revelou rios caudalosos ou mares azuis. O que a NASA e seus parceiros internacionais realmente encontraram foi algo muito mais prático e, paradoxalmente, muito mais difícil de usar: um tesouro de gelo enterrado e água quimicamente ligada ao solo marciano. O H2O confirmado não está em estado líquido na superfície, devido à pressão atmosférica ridiculamente baixa e às temperaturas glaciais. Em vez disso, a água está majoritariamente aprisionada. Temos o gelo polar, vastas calotas de água congelada misturada com dióxido de carbono sólido, e o gelo subsuperficial, que se esconde logo abaixo da poeira vermelha ou regolito em muitas latitudes. Esta é a chave para a sobrevivência humana. O rover Perseverance, por exemplo, não é apenas um caçador de fósseis, ele é um prospector de recursos. Seus antecessores, como o Spirit e Opportunity, mapearam a geologia e confirmaram a presença de minerais hidratados, rochas que se formaram na presença de água líquida há bilhões de anos. O Curiosity e o Perseverance levaram isso adiante, identificando o gelo em si e, mais importante, testando a tecnologia necessária para utilizá-lo. O conceito de uso de recursos in situ, ISRU, é o divisor de águas que transforma Marte de um destino de bandeira para uma colônia sustentável. O maior custo de qualquer missão marciana é o transporte de massa. Cada quilo que sai da Terra custa milhões. A água é, de longe, o recurso mais pesado e volumoso de que precisamos. Se pudermos produzi-la lá, reduzimos a dependência de suprimentos terrestres em uma ordem de magnitude. A tecnologia ISRU já está em teste. O experimento MOXIE, Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment, a bordo do Perseverance, provou que podemos extrair oxigênio do ar rarefeito de dióxido de carbono de Marte. O mesmo princípio da eletrólise que o MOXIE usa para quebrar o CO2 pode ser aplicado ao gelo de água. Ao derreter e purificar o gelo, podemos usar a eletrólise para separar o H2O em hidrogênio, H2, e oxigênio, O2. E por que isso é tão revolucionário? O oxigênio é para respirar, claro, mas tanto o hidrogênio quanto o oxigênio líquidos são componentes essenciais do combustível de foguetes.
Marte, com suas reservas de gelo subterrâneo, pode se tornar o posto de gasolina do sistema solar. As missões futuras não precisarão apenas de suprimentos da Terra. Elas poderão reabastecer em Marte para a viagem de volta, ou para continuar a exploração em direção ao cinturão de asteroides. A busca pelo melhor local para a primeira cidade marciana, a Nova Alexandria, está intrinsecamente ligada à acessibilidade desse gelo. Os polos têm gelo abundante, mas as temperaturas são extremas e a luz solar é limitada. Regiões de latitude média, como as que se acreditam abrigarem vastos depósitos de gelo logo abaixo da superfície, oferecem um equilíbrio melhor. Mas há outro fator crucial: a radiação. O campo magnético de Marte se dissipou há bilhões de anos, deixando o planeta vulnerável à radiação cósmica e solar. A água, além de ser vital para beber e cultivar, é um excelente escudo contra essa radiação. Os primeiros colonos a viverem em Marte provavelmente construirão seus habitats subterraneamente, seja escavando no regolito rico em água, seja utilizando estruturas geológicas naturais, como os tubos de lava. Esses tubos de lava, vastas cavernas formadas por fluxos vulcânicos antigos, Marte abriga o maior vulcão conhecido, o Monte Olimpo, oferecem proteção natural contra a radiação e as severas tempestades de poeira globais. Se for possível encontrar água acessível dentro ou perto desses tubos, a logística da colonização se resolve em um único local: abrigo, recursos e proteção. A gravidade reduzida de Marte, 38% da Terra, apresenta um desafio constante, afetando a saúde óssea e muscular dos colonos, mas a gravidade zero da longa viagem de 6 a 9 meses é ainda pior. Ter uma base sustentável em Marte, alimentada por sua própria água e oxigênio, transforma a jornada de uma aposta arriscada em um trampolim para a permanência. Marte nos força a ser inventivos. A água que encontramos é o catalisador. Ela permite a agricultura em ambientes controlados, a hidropônica e, mais tarde, talvez, o início da terraformação. Embora a ideia de aquecer Marte e espessar sua atmosfera para torná-lo habitável seja um projeto de séculos, cada litro de água extraída e transformada em vapor atmosférico é um passo nessa direção. O debate ético sobre a vida microbiana e o metano atmosférico, que pode ser tanto um subproduto geológico quanto biológico, não para a missão, mas a molda. As áreas com maior potencial de água subterrânea também são, ironicamente, as áreas com maior potencial para abrigar micróbios extremófilos, vida que se adaptou a viver em condições de criopego. A exploração humana, portanto, será conduzida com um rigor científico e ético sem precedentes, garantindo que não contaminemos um ecossistema, por mais simples que seja, enquanto construímos o nosso. A água é a recompensa, e o gelo marciano é o mapa para o futuro da humanidade entre as estrelas. A confirmação da água em Marte, que permeou décadas de exploração desde as sondas Mariner e Viking até as potentes análises dos rovers Curiosity e Perseverance, não foi o achado de rios caudalosos que o imaginário popular esperava. Foi algo muito mais crucial: a validação de um mapa de recursos. A água, encontrada na forma de gelo polar, de finas camadas de gelo subterrâneo e de salmouras, água com alta concentração de sal que resistem ao congelamento total, é o catalisador para a colonização humana. A transição da ética da não contaminação para a engenharia da sobrevivência é o próximo grande salto. O que a NASA e agências parceiras realmente encontraram foi a chave para o ISRU, In Situ Resource Utilization, o uso de recursos locais. A água, em seu estado mais básico, permite que a primeira cidade marciana, ainda em estágio de projeto, não seja um posto avançado caro dependente da Terra, mas sim um assentamento autônomo. Da água ao oxigênio e propelente. A tecnologia precursora já demonstrou sua viabilidade. O experimento MOXIE, Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment, a bordo do rover Perseverance, provou que podemos extrair oxigênio da fina e tóxica atmosfera de dióxido de carbono, CO2, de Marte. Mas para sustentar uma colônia, precisamos de oxigênio em escala industrial. E é aí que a água entra.
Ao passar a água por um processo de eletrólise, ela se divide em hidrogênio e oxigênio. O oxigênio é imediatamente utilizável para a respiração e para pressurizar habitats. O hidrogênio, combinado com o oxigênio, torna-se propelente de foguete de alto desempenho. Isso significa que as futuras missões de retorno à Terra não precisarão levar todo o seu combustível do nosso planeta. Elas o fabricarão em Marte, reduzindo drasticamente o custo logístico e a complexidade das missões. Além disso, a água é o melhor escudo. Um dos maiores desafios da longa viagem, 6 a 9 meses, e da permanência na superfície marciana é a radiação cósmica e solar, que atravessa facilmente a atmosfera rarefeita de Marte. Blocos de gelo ou água líquida armazenadas em reservatórios espessos podem ser usados como blindagem eficiente contra essa radiação, garantindo que os abrigos permanentes sejam seguros para a habitação humana. A forja da nova cultura marciana. Com a logística da sobrevivência resolvida pela água, o foco se volta para o futuro a longo prazo, a colonização permanente. O que realmente define o sucesso não é apenas a sobrevivência, mas o florescimento de uma nova cultura. Os projetos arrojados da NASA e de empresas privadas como a SpaceX não visam apenas enviar cientistas, mas fundar uma nova sociedade. Essa sociedade enfrentará desafios únicos que moldarão sua identidade. A gravidade reduzida de Marte, apenas 38% da terrestre, será o fator determinante para as primeiras gerações nascidas sobre o céu avermelhado. Esses marcianos vermelhos terão uma fisiologia adaptada, possivelmente mais alta e com menor densidade óssea, criando uma separação biológica sutil, mas real, de seus ancestrais terrestres. Eles verão a geologia extrema de Marte, o Monte Olimpo, o maior vulcão do Sistema Solar, e o Valles Marineris, um cânion que se estende por milhares de quilômetros, não como curiosidades científicas distantes, mas como sua paisagem natal. A cultura marciana será forjada na resiliência, na engenharia e na dependência mútua, uma vez que cada recurso, cada litro de água, cada watt de energia solar deve ser cuidadosamente gerenciado. O isolamento psicológico, um desafio real, será superado pela criação de laços comunitários profundos, estabelecendo uma nova ética de trabalho e vida que prioriza a sustentabilidade interplanetária. O significado filosófico da água. A saga da água em Marte, que começou com a negação e a busca incessante por qualquer pista de um passado aquático, culminou na aceitação de um presente de gelo e salmoura. E esse achado transcende a ciência, ele toca na filosofia da humanidade. A água de Marte não é apenas H2O, é a prova de que somos capazes de transcender nosso berço planetário. Ela transforma o sonho da terraformação, o projeto de séculos para aquecer o planeta e espessar sua atmosfera, de uma fantasia de ficção científica em um plano de engenharia de longo prazo. Cada molécula de água extraída e liberada como vapor atmosférico contribui para esse esforço monumental. O debate ético sobre a vida microbiana, a possível contaminação e a alteração de um mundo virgem, embora sério, não impede o avanço, ele o disciplina. A exploração humana em Marte será, por necessidade, a mais cuidadosa e cientificamente rigorosa da história, garantindo que honremos a chance de sermos uma espécie interplanetária. A NASA realmente encontrou água em Marte, mas o que ela verdadeiramente descobriu foi a capacidade de autossuficiência da humanidade. A água é o mapa, o gelo é o recurso. Juntos, eles garantem que, mesmo que a Terra enfrente desafios intransponíveis, a consciência humana terá um porto seguro entre as estrelas. Marte, o planeta vermelho, não é mais apenas um vizinho, é o nosso futuro segundo lar, construído sobre a fundação líquida que a ciência nos ajudou a encontrar. A era da exploração acabou, a era da colonização começou.